Soberano Deus, que é verdadeiro justo tremendo,
irmão, na paz do Senhor. A paz seja Deus. Nós só temos que agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Eu sempre falo, agradecer por mais essa oportunidade. Por cada oportunidade que nós temos, nós temos que agradecer ao Senhor. Porque em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, nós estamos aqui. Louvado seja Deus por isso. E hoje é mais um culto de Santa Ceia. Um culto ao qual nós deveríamos fazer uma reflexão mais profunda da nossa vida. Um culto ao qual nós deveríamos pensar naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos vivendo na nossa vida, se estamos realmente vivendo de acordo com a agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. E hoje, como o pastor Marcos já falou, é um culto, além de ser um culto de Santa Ceia, o último culto do ano. A última Santa Ceia do ano, perdão. E então que nós possamos fazer uma reflexão do que foi esse ano, que está sendo esse ano de 2025 para cada um de nós, e que o ano que vem nós possamos servir o Senhor ainda melhor, porque cada dia que passa nós deveríamos fazer o melhor de nós, como foi falado também, nós não sabemos o nosso dia de amanhã, o ontem já passou, nós temos que viver o hoje, fazer o hoje. Porque nós, se nós deixarmos de fazer para amanhã, nós devemos fazer hoje, talvez não há tempo. Talvez não dê tempo. Porque muitas vezes nós planejamos algumas coisas e quantas pessoas nós podemos planejar e o Senhor recolher antes de ela fazer aquilo que ela planejou. Então que nós possamos fazer hoje o que nós estamos pensando em fazer amanhã. Principalmente aquilo que toca na obra de Deus e fazer nós estarmos na presença do Senhor. Eu estava lendo uma palavra que está em 2 Pedro, louvado seja Deus, segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 3, Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 18. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se perseveram como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão,
e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato de piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se arderão e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos-nos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurei que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também em todas as suas epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto dantes, guardai-vos do que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descaias da vossa pureza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Louvado seja Deus. Vamos, irmãos, pode se sentar. Louvado seja Deus. Então, a palavra a qual o apóstolo Pedro, pela segunda vez, ele está exortando a igreja, né? Alertando a igreja do que viria por acontecer. Sabemos que hoje é o culto de Santa Ceia e que buscamos a esperança de uma vida eterna graças à morte de Jesus na cruz, né? Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus pode nos levar à vida eterna. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que verteu o sangue dele por cada um de nós. E essa palavra foi pregada naquele tempo e também está sendo pregada até os dias de hoje. Mas o apóstolo Pedro ele diz que no final dos tempos viriam muitos escarnecedores da palavra. Viriam muitos que iriam dizer: mas essas palavras não são verdadeiras. Essas palavras, elas não são verdade. Aqui no versículo 2 ele diz: para que vos lembreis da palavra que antes foram ditas pelos santos profetas. Então essas palavras foram ditas pelos profetas. Mas muitos não creram naquela época, e muitos não creem até o dia de hoje. Muitos dizem: essa palavra não é verdadeira, Jesus não vai voltar. Porque desde os nossos antepassados, desde os nossos avós, já ouvi se dizer: Jesus está voltando, mas até agora não voltou. Então aqui, no versículo 4 diz assim: virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, ou seja, pessoas que iriam andar segundo as suas próprias vontades. E é o que nós temos vivido no dia de hoje. Muitas pessoas vivendo com as suas próprias vontades, pregando a palavra de Deus da maneira que fique leve para carregar. Não que a palavra seja pesada, mas a verdade muitas vezes ela dói, né? E para nós vivermos a verdade, nós muitas vezes temos que abrir mão de muitas coisas. Mas infelizmente, muitos estão pregando e a palavra não é bem dessa maneira que está escrito. Tem que se dar para viver, tem que se dar para conviver com Deus, mesmo estando no pecado, mesmo fazendo coisas que desagradam a Deus. E isso é pura mentira, né? Isso é puro erro, é puro engano. Por isso que Pedro fala:
não se esquecer da palavra que antes foi dita pelos apóstolos. E a palavra que foi dita pelos apóstolos, que está escrita na Bíblia, é a verdadeira palavra. A palavra de Deus não se pode mudar. A palavra de Deus é uma só. Bíblias nós temos várias versões que modificam algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. E nós não podemos deixar que pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus distorcem a palavra, muitas das vezes para fazer a sua própria vontade. Muitas das vezes para usar a palavra de Deus para benefício próprio. Tanto para encobrir os seus pecados, os seus erros, tanto para enriquecer a custa do povo. E tudo isso vai contra o que diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos nos apegar na verdadeira palavra que foi pregada pelos apóstolos, que é a palavra verdadeira que está escrita. E aí a palavra diz: muitos dirão. Muitos dirão: onde está a promessa da sua vinda? Talvez alguns de nós já ouviram falar, já ouviu alguém chegar a nós e perguntar: mas se Jesus iria voltar, por que Jesus não voltou até agora? Por que ele não voltou até agora? Mas a palavra do Senhor tem explicação para tudo. Louvado seja Deus. Aí vai dizer no versículo 5, porque voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Naquele tempo, foi pregada também a palavra de Deus por Noé. Da mesma forma, isso antes de Jesus, antes do Senhor